Agora sim, obrigado, Fernando. Vamos então compartilhar aqui a tela, então. Essa lição de hoje nós vamos ver sobre apostasia. A igreja bíblica e a apostasia. Então, a apostasia é o abandono da fé, que ocasionado pelo desvio dessa doutrina, né, por parte dos falsos mestres dentro da igreja bíblica. Nós vemos isso na história, né? Isto foi alertado por Cristo e também pelos apóstolos. Nós vamos ver algumas passagens bíblicas aqui alertando quanto à apostasia e os falsos mestres. Mesmo antes de Cristo edificar a sua igreja, ele já fez esse alerta. Vamos ver aqui. Eu vou ler as duas primeiras passagens aqui. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Está lá em Mateus 24, 10 a 11. Naquele tempo, Jesus profetizando a queda do templo de Jerusalém do ano 70. Então, falsos profetas surgiriam naquela época. Também em Mateus 24, versículos 23 a 25, se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos, ou seja, até os do corpo de Cristo, né? Vejam que eu, Jesus, né, os avisei antecipadamente. Então, Jesus já profetizou que falsos mestres, falsos profetas viriam, já naquela época, mesmo antes da edificação da igreja, ele profetizou isso, né? E isso nós temos ainda nos dias de hoje, o que leva esses falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinos, o afastamento da verdadeira igreja, a igreja de Cristo. Vou pedir para o Edson, então, agora, para me ajudar aí. Fernando, pode ler essa passagem, por gentileza? Deixa eu tirar uma mensagem que está na frente, é isso aí. Assim diz a palavra. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Está lá em 1 Timóteo 4, 1 a 3. São Paulo, na carta a Timóteo, alertando quanto aos falsos, né? Falsos ensinos, proibindo o casamento. Sabemos que depois, com o celibato que surgiu com a Igreja Católica, alimentos, são pessoas inventando regras, doutrinas que não estão na Bíblia. Então, desde o começo houve essa preocupação e nós temos que ficar alerta. Por isso da importância de nós conhecermos a doutrina de Cristo, dos apóstolos, lermos e estudarmos a Bíblia. Edson, por gentileza, lê para nós essa passagem de Paulo também? Amém. 2 Timóteo 4, de 1 a 4, diz assim a palavra: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então, Paulo, dando na segunda carta a Timóteo também, orientando Timóteo, serve para todos nós, irmãos e irmãs. Conhecemos a verdade para que na palavra nós possamos repreender com amor, corrigir, exortar com toda a paciência e doutrina. Pois já estamos nesse tempo, já foi profetizado, já foi alertado desde Jesus, pessoas que não suportarão essa doutrina, vão procurar seus interesses próprios, mestres por seus interesses próprios, para que possam juntos, né, seguir os seus próprios desejos. Vão recusar a dar ouvido à verdade e voltando muitas vezes para os mitos.
Então, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo fala: não deixe que ninguém os engane de modo algum, alertando aos irmãos. Antes daquele dia, que era antes da volta de Cristo, virá a apostasia, o abandono da fé. Então será revelado o homem do pecado. Alguns irmãos estudiosos dizem que é Domiciano, já veio, né? O filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração. Domiciano, o imperador, ele foi objeto de adoração, ele teve o trono dele, exigia que as pessoas o adorassem, chegando a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é o Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Lê para nós, Fernando, por gentileza. Assim diz: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. 2 Pedro 2, 1 a 2. Então, nós estamos vendo aqui os apóstolos, Pedro, Paulo, tudo falando, alertando os irmãos em cartas o cuidado com os falsos mestres e os falsos ensinos. O gnosticismo, que é um sistema teológico e filosófico baseado principalmente nos mistérios de religiões orientais e parcialmente nas filosofias gregas, ele também se infiltrou dentro da igreja, né, através de falsos mestres que fizeram os seguidores os afastando do caminho de Cristo. Os adeptos ao gnosticismo se orgulhavam de um conhecimento sublime e misterioso da natureza e dos atributos divinos, transformando Jesus em uma simples força ou um espírito, e não o aceitando como o verdadeiro Filho de Deus na condição de homem. João também falou a respeito desses falsos mestres, né, que seguiam o gnosticismo que veio de dentro da igreja. Segunda carta de João, versículo 7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Então, João escreveu isso. Os gnósticos, né, que saíram de dentro da igreja, eles diziam que Jesus não veio em corpo de homem. Além dessas passagens, irmãos, que nós lemos aqui, eu, o Edson e o Fernando, que trazem advertência quanto à apostasia e o afastamento dessa doutrina, temos também tantas outras passagens de advertências contra o desvio da doutrina de Cristo. Nós temos advertências contra outros evangelhos, né? Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 8, Paulo alertou os irmãos lá da região da Galácia, Paulo, na primeira viagem, ele e Barnabé pregaram o evangelho de Cristo, tão logo termina a viagem, ele retorna, já os irmãos lá receberam a verdade, já estavam se desviando da verdade. Também tem advertências contra práticas judaicas na vigência da nova aliança. Estamos na nova aliança, não temos mais o porquê seguir a velha aliança, que foi uma aliança exclusiva de Deus com o povo de Israel. Então, Gálatas, capítulo 5, versículo 1 a 4, tem essa advertência. Atos, capítulo 15, também uma advertência, onde estava exigindo que os cristãos gentios se circuncidassem. Nós temos também advertência quanto ao partidarismo e divisão dentro do corpo de Cristo, na primeira carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 10 a 15, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Nós temos advertências contra doutrinas falsas sobre a ressurreição, também na 2 Timóteo 2,18 e 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 19. Nós temos advertências contra o comportamento imoral, 1 Coríntios capítulo 5, versículos 1 a 3, e também 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Nós temos advertências contra a perversão dos cultos, a ordem do culto, e hoje, em século XXI, nós tomamos conhecimento de mulheres dirigindo culto, cânticos, né? Já a perversão lá em Hebreus 10, 25, orientando, não deixando de congregar. Nós temos a má aplicação da ceia do Senhor em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 18 a 19, e sabemos hoje, além daquela má aplicação, outras hoje que não fazem a ceia só em todos os domingos, fazem um domingo por mês, outras fazem durante a semana, outras denominações. Então, existem ainda muitas outras advertências, e caso eu as trouxesse aqui no estudo de hoje, a lição ficaria muito extensa.
Mas todos nós devemos buscar conhecer, lendo e estudando a Bíblia, para não nos deixar levar pela apostasia e a falsa doutrina ensinada pelos falsos mestres. O Espírito Santo fez Paulo profetizar o desvio vindo de dentro da igreja. Está lá em Atos. Lê para nós, Fernando, por favor. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Dentro do corpo de Cristo, falsos mestres torcerão a verdade e levariam muito com eles. E aconteceu. Então, ao lermos as duas primeiras cartas de João, primeira e segunda João, nós vemos o combate desse apóstolo contra aqueles irmãos em Cristo que se voltaram ao gnosticismo e contaminaram a igreja de Cristo, carregando alguns irmãos consigo, os tirando do caminho. Vimos até aqui, através dessas passagens bíblicas lidas, que a igreja iria enfrentar luta aberta contra os falsos mestres. Como vimos, a apostasia foi profetizada por Cristo antes dele mesmo ter edificado a sua igreja, e também alertado pelos apóstolos após o surgimento da igreja. Os apóstolos combatiam ferrenhamente a apostasia e os falsos mestres, mas com a morte deles, o desvio dessa doutrina se acentuou. Aqui eu faço uma pergunta para reflexão. Os mais antigos podem responder melhor do que eu. Esse aumento de desvio da doutrina será por causa da pouca combatividade aos falsos mestres? Os apóstolos até sofriam dores físicas, né? Combatiam os falsos mestres. Então, a apostasia, como é que ela chegou na organização da igreja? Uma das primeiras inovações introduzidas na igreja foi a modificação gradual da sua organização. Como o próprio Paulo falou, que cuidado com os falsos mestres dentro do corpo de Cristo, começaria no corpo de Cristo. Lembre-se, né, irmãos, que em Atos está lá, as congregações da igreja de Cristo, narrado no livro de Atos, tinham cada uma congregação 2 ou mais presbíteros. E todos eles ocupavam posições iguais, não tinha hierarquia entre eles. Está lá em Atos capítulo 14, versículo 23. Lê para nós, por gentileza, Edson. Assim diz a palavra. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Então, Paulo e Barnabé fizeram a viagem pela região da Galácia e retornaram pelo mesmo local da região da Galácia, nomeando presbíteros em cada igreja. Presbíteros, no plural, 2 ou mais. Esses presbíteros eram chamados também de bispos e só exerciam suas funções na igreja local, na congregação onde eles prestavam o seu serviço. Eles não tinham ingerência por outras congregações, era onde prestavam os seus serviços. Cristo era a única autoridade da sua igreja. Vamos também relembrar a ordem de Paulo dada a Tito. Então, quando Paulo deixou Tito lá em Creta, está lá em Tito, capítulo 1, versículos 5 a 7. Então, Paulo falando a Tito em carta. A razão, Tito, né, de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava lá em Creta, nas igrejas de Creta, da ilha, né? E constituísse presbíteros em cada cidade. Então, cada congregação da Igreja de Cristo, presbíteros no plural, 2 ou mais, como eu o instruí. É preciso, ele dá o perfil, o que tem que ter o presbítero. É lei, né? É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos, no plural, crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de submissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo, que é a mesma coisa que o presbítero, seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Então, o Tito tinha que observar essas qualidades necessárias ou obrigatórias ao nomear os presbíteros. Paulo deixou Tito em Creta e também deixou Timóteo em Éfeso, também para organizar a igreja e nomear presbíteros e bispos dentro das qualificações exigidas pela palavra do Senhor. Vamos relembrar o que significam essas palavras que foram transliteradas do grego
perdendo o seu sentido original. Então, o que significa presbítero e bispo? Transliteração, se vocês ouvirem falar o que é isso, isso é a troca de letras da palavra de um idioma para outro, de forma que não se faz uma tradução, mas sim que continuamos falando da palavra estrangeira com um som parecido ao da língua de origem, e grafamos aquela palavra estrangeira com o nosso alfabeto, mas isso não garante que compreendamos o sentido do termo original. Vamos ver esse exemplo aqui, então, de presbíteros e bispos. Episcopos é a palavra grega. Ela deveria ser traduzida por cuidador. Ela significa cuidador, visitador. Mas ela foi transliterada, então ela não foi traduzida para bispos. Episcos, bispos. Presbíteros é uma palavra grega que deveria ser traduzida por ancião, homem maduro, então homem de idade, ancião, experiente, mas foi transliterada para presbíteros. Então, episcopo significa o cuidador, o visitador. Presbítero é uma pessoa madura, um ancião, uma pessoa experiente. Então, ambas as funções, bispos e presbíteros, desempenham o papel de pastorear a Igreja de Cristo, ou seja, se você enxergar hoje um homem, ó, o fulano é presbítero, ó, é um ancião, é um homem maduro, é um cuidador, é um visitador do rebanho do Senhor. Esta é a função do presbítero e bispo. Nós vemos na Bíblia que no começo da igreja haviam sido nomeados presbíteros, bispos em cada igreja local. E eles exerciam suas funções que não eram cargos, apenas na sua igreja local. Aqui começa o desvio. No início do segundo século começa a mudança do homem, onde faz uma distinção entre os presbíteros, colocando um deles em nível mais elevado nas congregações. Imaginem vocês uma congregação com vários presbíteros, eles escolheram o chefe deles. Citações históricas dos apóstolos nomearam seus primeiros frutos, havendo-os provado pelo Espírito, a serem bispos e diáconos. Quem escreveu? Clemente de Roma, um dos bispos presbíteros da igreja, escrevendo em 96 depois de Cristo. Segue ao bispo como a Jesus. O Inácio de Antioquia, aquela mesma igreja onde Paulo e Barnabé tinham base, onde Paulo era suas bases missionárias, né? Já no ano 110 depois de Cristo. O que Inácio disse? O bispo é como a Cristo. Aos presbíteros se segue como se seguisse aos apóstolos e respeite aos diáconos. Então, fazendo divisão, distinção entre as funções, que é a mesma coisa. Que nenhum homem realize qualquer coisa pertencente à igreja sem o bispo. Portanto, a mudança, como Paulo disse, que ia surgir de dentro da igreja, ela foi que nas congregações, um dos presbíteros, começou assim, era escolhido para presidir as reuniões e pôr em prática as decisões a todos os presbíteros. Né? Um dos presbíteros que foi escolhido, ele veio a ser chamado de presidente ou bispo monárquico da congregação. Citação histórica, na carta de Augusto Neider, História Geral da Religião, em 1850. Então, pesquisando lá, o que ele encontrou? O que encontramos no segundo século nos capacita a concluir a respeito dos tempos anteriores, que logo após a Idade Apostólica, a posição permanente de presidente sobre os presbíteros foi instituída. Tal presidente, tendo proeminentemente a supervisão de todos, foi designado pelo nome especial de episcopos, bispo. Na realidade, a ideia original da Igreja Bíblica, bispo e presbítero é a mesma função, mesma atividade, não tinha distinção. Aqui começa o homem a fazer distinção, assim distinguindo dos outros presbíteros. Posteriormente, esse título seria reservado exclusivamente a este presbítero-chefe, né? Enquanto os outros presbíteros continuariam a ser chamados simplesmente de presbítero. É o homem mudando a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo. Assim descobrimos na história congregações dirigidas apenas por um oficial, para o qual o título de bispo foi dado. Né? Ele tornou-se um homem mais importante na congregação, assumindo todas as responsabilidades de administração. Cipriano, bispo de Cartago, era um defensor dos direitos dos bispos. Foi ele quem declarou que o bispo é o representante de Cristo na comunidade sobre o qual ele reina e, por isso, teria sobre a comunidade e a igreja a mesma autoridade que o Senhor tem sobre a Igreja Universal.
Olha só o absurdo, colocando a autoridade de Cristo nos bispos. Aos poucos, a autoridade do bispo sobre a congregação ou cidade foi se tornando cada vez mais extensiva, incluindo então várias congregações. Então, ele era só de uma congregação, começa a chefiar várias congregações. Citação histórica, em 1959, os bispos que moravam nas cidades tinham sob sua autoridade ou a dos presbíteros controle sobre a construção de novas congregações e templos nas cidades e vilas vizinhas. Essas igrejas, continuando sob a inspeção e administração dos bispos, eventualmente se transformavam em províncias eclesiásticas, chamadas pelos gregos de dioceses. Aqui surgem as dioceses. Com o passar do tempo, irmãos, os bispos das principais cidades chegaram a alcançar um nível mais elevado em autoridade, acima dos bispos das cidades menores. Aí começaram a ter os bispos, né, chefes de cidades maiores e cidades menores. O homem mudando toda a doutrina de Cristo. Receberam por isso o nome de metropolitanos, o qual significa os responsáveis pelas várias áreas metropolitanas do Império Romano, nas 6 cidades mais importantes do cristianismo: Roma, Alexandria, Antioquia, Éfeso, Jerusalém e Constantinopla. Era dado aos metropolitanos mais e mais prestígio, tornando-se eles então os bispos, chefes da igreja, recebendo o título de patriarca, o grande pai, papa. Aqui que vai surgir o cargo de papa da Igreja Católica. O segundo século foi caracterizado por perseguições contra a igreja e heresia dentro da própria igreja. Durante esse período, várias seitas apareceram e se desenvolveram rapidamente. O cânon, que é o catálogo oficial das Escrituras do Novo Testamento, ainda não havia sido estabelecido firmemente. A doutrina cristã ainda era transmitida oralmente, embora estivesse as cartas, dando oportunidade para interpretações pessoais e que eram prejudiciais das Escrituras. As cartas foram incluídas no cânon da Bíblia Sagrada gradualmente, com o Novo Testamento sendo definido e aprovado por concílios da Igreja Católica só no final do século IV e no início do século V. Notadamente, os concílios de Hipona, em 393 d.C., e Cartago, de 397 d.C. e 419, com o papel central de Santo Agostinho, o homem modificando totalmente a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. A diferença, irmãos, nós sabemos, só para relembrar, entre as Bíblias católicas e protestantes surgiu após a Reforma Protestante, no século XVI, quando protestantes rejeitaram 7 livros do Antigo Testamento, os deuterocanônicos, que a Igreja Católica incorporou ao seu cânone no Concílio de Trento em 1546, baseando-se nos cânones mais antigos da Septuaginta grega. Então, antes da Reforma Protestante, os cânones antigos, no século IV, os concílios de Hipona e de Cartago ratificaram, confirmaram uma lista de livros para o Antigo e o Novo Testamento. Essa lista incluía os 7 livros deuterocanônicos, que foram aceitos pela comunidade cristã na época. No entanto, mesmo sendo aceitos, já existiam diferentes visões sobre quais livros deveriam ser incluídos. Os cristãos não concordavam totalmente com essa inclusão desses livros, e algumas correntes separaram os livros deuterocanônicos, considerando-os edificantes, mas não essenciais. Mas já após a Reforma Protestante, a rejeição dos protestantes com a Reforma, então, no século XVI, líderes como Martim Lutero questionaram a inspiração divina dos livros deuterocanônicos, referindo-se a eles como apócrifos, falsos, não inspirados. Os protestantes passaram a aderir aos critérios do cânone hebraico, que não incluía esses livros. Então, a definição da Igreja Católica, em 1546, então ficou definido que os livros deuterocanônicos do Concílio de Trento e os 7 livros adicionais permaneceriam. Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. Além de ter passagens extras no livro de Esther, tem mais passagens do que o livro protestante e o hebraico, né? E também Daniel. Então, o cânone protestante, a Bíblia protestante, portanto, passou a ter 39 livros, o Antigo Testamento, enquanto que o católico 46, mais 7 livros, né? Mas tanto o protestante quanto o católico tem os 27 livros no Novo Testamento. Então, a organização da igreja bíblica, o plano de Deus é esse aqui, ó. Cristo como cabeça, esse pontinho acima aqui, e todos os demais membros, bispos, presbíteros, todos os demais membros locais, no mesmo nível,
todos servos de Cristo, sem hierarquia, todos servindo a igreja de Cristo. Esta é a igreja bíblica. Este foi o papel de Cristo e a pregação dos apóstolos, a sã doutrina. Mas vamos ver aqui uma organização de uma igreja desviada. Tem o Papa, arcebispo, bispos, abades, vigário episcopal, vigário, padre paróquia, tantas funções. Só trouxe aqui uma igreja desviada. Imagina outras que existem ainda mais no mundo de fora. Então, irmãos, na próxima lição, vai ser uma lição muito importante para os membros da Igreja de Cristo. Nós vamos conhecer a reforma protestante e suas consequências. Nós vamos ver aqui algumas das igrejas denominacionais que surgiram com a reforma protestante. Nós vamos ver as igrejas no Brasil, no geral, no final do século XX e XXI. Nós vamos ver a Igreja de Cristo no Brasil, as viagens missionárias, a própria divisão entre as igrejas de Cristo no século XX e XXI. Sabemos que hoje a Igreja de Cristo no Brasil tem igrejas que usam instrumentos, outras não. Nós temos igrejas desviadas. Nós vamos também ver como é que nós podemos hoje restaurar. Reforma é quando tu pega um prédio e modifica, faz tudo diferente, está reformando o prédio. Restaurar quando tu pega um prédio e faz ele uma restauração para deixar como era no original, não muda nada. Então, como é que nós podemos restaurar a igreja a ser a igreja de Cristo do primeiro século? Nós vamos ver na próxima aula. Que Deus abençoe a todos. Essa aula de hoje aqui, ela foi muito falada e pouca leitura de passagens, mas o objetivo dela principal, irmão, deixa eu parar aqui a gravação,